Valor deste manuscrito. Este valor se deduz, primeiro, da pessoa da própria irmã MDIC. Todos que a conheceram sem uma nota discordante atestam que ela nunca deixou de praticar todas as virtudes cristãs até ao heroísmo, muitas vezes. Era ótima religiosa. Como diretora de um pensionato, exerceu ela uma grande influência sobrenatural sobre as alunas e todas a chamavam de verdadeira santa. Todas as testemunhas atestam unanimemente que era dotada de um juízo muito reto, era muito equilibrada e de muito bom senso. Além do mais, nunca desejou vias extraordinárias e, ao contrário, procurou se convencer de que era duvidoso o que era obrigada a ouvir e alegava ser coisa diabólica, declarando que não queria sair da via comum. Desejava ser como toda a gente e passar desapercebida. Enfim, com isso, ela aproveitou muito na vida espiritual e todos testemunham quanto se santificou com essas visitas ao purgatório. Segundo, testemunhas de autoridades. Em primeiro lugar, declaramos que a irmã MDIC tinha um diretor espiritual, o R.P. Prevel, dos padres de Pontigny, e que mais tarde foi superior geral da congregação. Esse sacerdote esteve a par de todos os acontecimentos. O R. Cônego do Basque, ex-superior do Seminário Maior de Iberê e autor de várias obras e promotor da fé no processo de canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus. O reverendíssimo Cônego Contier, censor oficial dos livros da Diocese de Bahia e autor de muitas obras, entre elas a Explicação do Pontifício e Regulamento da Via Sacerdotal. Regras, né? Um grande mestre da espiritualidade, cujo nome é prudente que fique no anonimato e que mereceu este elogio de Pio X, homem esclarecido pela sua ciência e experiência. Depois de maduro o exame deste manuscrito, estes mestres não hesitaram em declarar que o manuscrito nada continha contra o ensinamento da fé e estava de perfeito acordo com os princípios da vida espiritual e podia edificar muito as almas. Além disso, notaram que a irmã MDIC não possuía imaginação viva e perigosa para se iludir facilmente. Ela considerava essas aparições um verdadeiro castigo e nelas não se comprazia. Pedia a Nosso Senhor que a libertasse dessas visitas que a importunavam. Todos se impressionam bem. Primeiro, a grande lição de caridade cristã que contém. A irmã falecida tinha feito sofrer muito a irmã MDC, e a ela justamente veio pedir socorro depois de morta para se livrar do purgatório. Segundo, quanto mais vivas eram as luzes adquiridas pela IMDC, quanto mais se purificava a irmã falecida e progredia na santificação IMDC. Finalmente, os teólogos que foram consultados deram o seu parecer de que o manuscrito tinha o selo de uma perfeita autenticidade e, por conseguinte, tinha pleno valor, quer quanto à autoridade, quer quanto à sua origem. O texto do manuscrito. Vamos dar início agora. O que a alma da irmã MG dizia à irmã MDC? Madre Superiora está no céu desde que morreu, porque sofreu muito e era muito caridosa. Se fôssemos perfeitas como Deus o quer, quantas graças ele não vos concederia? Deus quer que sejais mais santa do que as outras. O padre L está no purgatório porque ele gostava muito de pregar retiros e pregar por toda parte. Isso é falta? Sim, é verdade, mas ele se descuidava da paróquia. Deus aceitará o que fizerdes por todas as almas do purgatório, como se o fizerdes por uma só. A via sacra é a melhor ação depois da Santa Missa. Observem bem o grande silêncio, porque faltam muito a ele. Não posso dar sinal exterior. Deus não o permite. Sou muito culpada.
Porque eu vos fiz sofrer, Deus quer que rezeis por mim. Podeis também dizer à irmã S, a quem eu aborreci muito, e à Madre Superiora, a quem fiz sofrer tanto, que se ela puder, mande dizer por mim algumas missas. Vossos rosários por mim e meditações bem feitas, porque eu não as fazia muito bem. Vosso ofício bem rezado por mim, porque eu não rezava bem. Vossa modéstia bem grande por toda parte, porque eu tinha sempre os olhos levantados para ver o que não tinha necessidade de ver. Muita elevação e uma grande submissão para com a Madre Superiora, a quem eu fiz sofrer tanto. Pobre Madre Superiora! Isso foi repetido 10 ou 15 vezes. Ai, se soubessem o que eu sofro, rezai por mim, sofro por toda parte e muito. Ó meu Deus, como sois misericordioso. Ai, ninguém pode imaginar o que seja o purgatório. É preciso ser muito boa e ter compaixão das almas. Há um grande espaço entre o purgatório e o céu. Às vezes ouvimos um eco das alegrias que frutam os bem-aventurados do céu. Todavia, é como se um castigo para nós, porque nos dá um grande desejo de ver a Deus. No céu, a luz pura, no purgatório, profundas trevas. Deus vos ama mais do que as outras. Não vos deu já tantas provas disso? Madrié está no céu. Era uma pessoa escondida e muito interior. Não, eu não sou o diabo, sou a irmã MG. Eu vos hei de atormentar até que estejais no céu. Depois eu rezarei por vós. Sim, eu posso rezar desde já, e o farei todos os dias, a vez de ver se as almas do purgatório são ingratas. As almas muito culpadas não veem o Santíssima Virgem. Quando se liberta uma alma do purgatório, é uma grande alegria para Deus. O que se lê nos livros e a este respeito é bem verdade. Eu terei um pouco de alívio no dia da Páscoa. Se cuidares bem de mim, Deus vos concederá graças como ele não deu a ninguém. Podeis dizer o vosso saltério por diversas almas a um tempo, mas antes de o recitar, tenha cuidado de dirigir a intenção como se vós o pudesseis rezar por intenção de cada uma delas, e todas hão de aproveitar como se fosse recitada um para cada um. Há uma penitência especial no purgatório para as religiosas que fizeram sofrer as suas superioras. Para essas, o purgatório é terrível. 1874, dia 24 de março, segundo domingo da Páscoa. Ide muitas vezes, quanto for possível, amanhã diante do Santíssimo Sacramento. Como eu vos acompanho, terei de estar perto do bom Deus, e isso me alivia. A Anunciação. Estou agora no segundo purgatório. Desde a minha morte, eu estava no primeiro, onde se sofrem dores muito grandes. Sofre-se também muito no segundo, porém menos que no primeiro. Sede sempre um apoio da vossa superiora. Em maio, eu estou no segundo purgatório desde o dia da Anunciação da Santíssima Virgem. Nesse dia, vi pela primeira vez a Santíssima Virgem, porque no primeiro purgatório a gente não a vê. A visita de Maria nos anima e depois essa boa mãe nos fala do céu. Enquanto a vemos, nossos sofrimentos parecem diminuídos. Ai, como desejo ver o céu! Oh, que martírio sofremos desde que começamos o bom Deus, conhecemos o bom Deus. O que eu penso? Deus o permite para o vosso bem e para o meu alívio. Ouve bem o que vos vou dizer. Deus tem grandes desígnios, graças para vos conceder. Quer Ele que salveis um grande número de almas. Se por vosso procedimento puserdes obstáculo a isso, um dia haveis de responder por todas as almas que poderíeis ter salvo. É verdade que não sois digna, mas Deus permitiu isso tudo.
Ele é o Senhor e concede as suas graças a quem lhe apraz. Fazeis muito bem em rezar e mandar rezar para São Miguel. A gente é muito feliz na hora da morte por ter confiança em alguns santos, para que sejam nossos protetores junto de Deus naquele terrível momento. Lembrai as vossas filhas as grandes verdades eternas. É preciso abalar as almas de vez em quando com essas verdades. Não deveis viver senão para Deus. Procurai em toda parte sempre a glória de Deus. Quanto bem não podeis fazer às almas. Nada deveis fazer que não seja para agradar a Deus. Antes de cada ação, recolher-se um momento e ver se é coisa que agrade a Deus. Tudo pelo vosso Jesus. Ó, amai-o muito. Sim, eu sofro, mas o meu maior tormento é não ver a Deus. É um martírio contínuo que me faz sofrer mais do que o fogo do purgatório. Se mais tarde chegardes a amar a Deus como Ele o quer, a vez de sentir um pouco deste rancor e faz desejar a união com o objeto do seu amor, que é o bom Jesus. Sim, nós vemos algumas vezes o São José, mas não tantas vezes como a Nossa Senhora. É preciso que fiqueis indiferente para com tudo, exceto para com Deus. Eis como chegareis ao cume da perfeição e que Jesus os chama. Madre não teve as missas que mandou dizer por ela. As religiosas não têm o direito de dispor dos seus bens. É contra a pobreza. Deus nunca recusa as graças que lhe pedem numa oração bem feita. O purgatório das religiosas é mais longo e rigoroso que o das pessoas do mundo, porque abusaram mais das graças. Sim, Deus ama muito a Madame Superiora. Vede que ele lhe dá uma boa cruz para carregar. Eis a melhor prova, o seu amor por ela. Ninguém pode imaginar o sofrimento que se tem no purgatório. Ninguém pensa nisso neste mundo. As comunidades religiosas também se esquecem disto. Eis porque Deus quer que aqui se reze especialmente pelas almas do purgatório e que se inspire essa devoção às alunas, a fim de que elas, por sua vez, falem dela no mundo. Não tenhais medo das fadigas, desde que sejam por Deus, sacrificai tudo por elas. Obedecei à vossa superiora prontamente, que ela vos faça virar por todos os lados como queira. Sede sempre humilde, humilhai-vos sempre até o centro da terra, se isso fosse possível. M está no purgatório. Está no purgatório porque ela paralisou o bem que as superiores poderiam ter feito por suas palavras astuciosas. Tomai como prática a presença de Deus e a pureza de intenção. Deus procura almas devotadas que o amem só por Ele. Há tão poucas, quer Ele que sejais do número de suas verdadeiras amigas. Pouca gente ama a Deus. Muitos julgam que o amam, mas na realidade só amam a si próprios. Eis a verdade. Não, nós não podemos ver a Deus no purgatório. Então seria já o céu. Quando uma alma procura a Deus sinceramente, por amor e verdadeiramente no seu coração, Ele nunca permite que seja ela enganada. Entregai-vos, sacrificai-vos, imolai-vos por Deus, nunca podereis fazer demais por Ele. Pensai bem que só depois que a gente se encheu bem da piedade é que pode difundi-la para os outros. Não tenhais respeito humano, ainda mesmo para com as irmãs mais antigas. Dizeis sempre alguma coisa quando se tratar de defender a superiora. Não, eu não vejo o bom Deus quando ele está exposto. Sinto a sua presença, vejo como vós, com os olhos da fé, mas a nossa fé é muito mais viva do que a vossa. Nós sabemos sim, nós sabemos bem o que é o bom Deus.
Tende sempre Deus convosco. Dizei-lhe tudo como a um amigo, e vigiai muito o vosso interior. Para se preparar bem para a Santa Comunhão, é preciso amar antes, durante e depois, durante a ação de graças. Amor, sempre amor. Deus quer que não penseis senão nele, que não vivais senão para ele, e não sonheis senão com ele. Não vos volteis senão para ele. Mortificai vosso espírito, vossa língua. Isso será muito mais agradável a Deus do que as mortificações do corpo que muitas vezes procedem de nossa própria vontade. É mister proceder para com Deus como para com o Pai, um amigo cheio de ternura, um esposo querido. É preciso derramar toda a ternura do vosso coração sobre Jesus, sobre ele tão só, e dar tudo, inteiramente tudo. Sim, cantarei por toda a eternidade as misericórdias infinitas de Deus para convosco. É preciso amar tanto a Jesus e de tal modo que ele encontre em vosso coração uma doce mansão onde possa repousar, se assim posso dizer, das ofensas que recebe em toda parte. É mister que o ameis pelo indiferente, pelas almas relaxadas e covardes, e por vós em primeiro lugar. É preciso amá-lo tanto de modo que o vosso exemplo toque. 12 de dezembro. Continua no próximo áudio.